com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bem na hora certa, né? Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Se alguém quiser beber água, pode ficar à vontade, né? Levanta logo, vai logo beber água, porque o ritmo que a gente vem levando dá sede, né? Antes de iniciar a palavra. Amém, Senhor Jesus. Tomar um pouquinho d'água. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós chegamos à segunda mensagem, esse alimento diário. Aqui é a foto, né? A mensagem de hoje é participantes da natureza divina. Amém. Vamos falar participantes da natureza divina. Senhor Jesus. Participantes da natureza divina. Quem aqui é participante da natureza divina? Amém. Diga amém. Eu não sei o que vocês acham dessa notícia, mas essa notícia aqui para vocês está dizendo que você é participante de algo que é eterno, né? E algo que é indestrutível, e algo que é incorruptível. Então você é participante dessa natureza divina. Graças a Deus. Senhor Jesus, a mensagem da semana, né, tem como foco a fé igualmente preciosa que nos foi dada. Fala bastante sobre fé, né, a semana. E essa fé tem um objetivo. Ela foi nos dada com um objetivo, amém? A fé foi nos dada com um objetivo. Qual é o objetivo da fé? De maneira clara, né? Ficou bem claro para nós na semana que a primeira epístola, né, de Pedro, ele fala sobre a regeneração, né? Nós somos regenerados de uma semente incorruptível. Nós nascemos de novo. A segunda epístola de Pedro, ele fala sobre a fé, né? E essa fé, como ele fala, o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então a fé, ela tem um objetivo, né, final. A finalidade da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, por que Deus, né, infundiu em nós a fé? Com o objetivo de salvar a nossa alma. Tá certo? É a única maneira de salvar nossa alma, qual é? É infundindo em nós, irmãos, essa natureza divina, tá certo? Por meio de quê? Da fé. A fé, nós vimos que é uma janela, é uma porta, tá certo? Que nos faz acessar Deus. E aí Deus, nessa dimensão de Deus, que é eterna, tá certo? Deus dispensa da sua própria natureza para dentro do homem. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Desde o jardim, quando Deus criou o homem, colocou ali, né, diante do homem ali, a árvore da vida, o objetivo de Deus era que o homem se tornasse, né, co-participante da
natureza divina. Tá bom? Então o objetivo de Deus é infundir no homem a natureza divina. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o objetivo de Deus era infundir nesse homem a sua própria natureza. Para que Deus pudesse, habitar dentro do homem, o homem fosse cheio da vida e da natureza divinas. E aí certamente o homem seria, igual a Deus, em vida e natureza. Amém? Ou seja, seria uma expressão de Deus, uma expressão física de Deus nesse universo físico e material. O homem seria essa expressão física e material de Deus nesse universo físico. Que quando Pedro começa, no sua epístola, segunda epístola, ele começa mencionando Simão Pedro. Isso aqui já começa com um significado. Ele menciona, os dois nomes, Simão, Pedro. Então Simão, esse era o nome, de Pedro quando Jesus o encontrou. Vamos ler João 1,42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Diz assim: e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha a mudança, Nós sabemos que Pedro menciona, isso é epístola, que nós somos pedras vivas. Sim? Nós somos pedras vivas. E o Pedro significa exatamente pedra, mas aqui Jesus mudou o nome dele, Simão será chamado de Pedro. Então, quando ele escreve essa epístola, ele menciona Simão, Pedro, ou seja, a mudança do velho homem para um novo homem, amém? Tá certo? De inútil para a edificação para útil à edificação da igreja. Tu és Pedro, assim, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo aí que Pedro era perfeito, não existe nenhum ser humano, nenhum homem, perfeito. Nós vimos claramente durante a semana, falando sobre Abraão, na imersão, o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu sou Deus, todo-poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Viu aí? Como nós iremos alcançar a perfeição? Como? Qual o segredo? Andando na presença de Deus. Se você se acompanha com alguém, que você só vê essa pessoa, certo? Olha só, Deus é o quê? Amor, Que mais? Deus é paz, Que mais? Deus é perdão, que mais? Ou seja, tudo que você vê, essa pessoa que você está na presença dele fazendo o tempo todo, irmão, só essas coisas, então você vai ser levado a também fazer as mesmas coisas. É ou não é? É, porque Deus é perfeito. Então, quem se aproxima de Deus, quem vive na presença de Deus, também passa a ser perfeito. Tá certo? O segredo da perfeição, a gente descobriu, é viver na presença de Deus, é andar na presença de Deus. As pessoas que andaram na presença de Deus, nós vemos, Enoque, primeiro, andou com Deus e já não era, porque Deus, olha só, alcançou a perfeição, Andou tanto na presença de Deus, andou tanto com Deus que alcançou a perfeição. Então, quando alcançou Deus, o
tomou para si. Olha só que maravilhoso, não é? Deus o tomou. Nós vimos também Elias, né? Que também foi tomado, né? Nós vimos também Enoque, já citei. Nós vemos Noé também andava, né, com Deus. E nós vemos que Deus preservou a humanidade por causa de Noé, que andava com Deus. Então andar, né, com Deus, andar na presença de Deus, traz para o homem o quê? Salvação. Traz para o homem perfeição. Perfeição não é você ser perfeito, não é assim? Não é isso, você não errar, não cometer erros, não é isso. Tá certo? A perfeição, tá certo? É expressar, né, os atributos divinos, é receber essa vida, essa natureza de Deus e expressar, né, expressar aqui na terra a vida e a natureza divina. A perfeição para o homem é totalmente diferente da perfeição, tá certo? Como Deus vê. Às vezes você vê um homem, né, um ser humano, esse cara é perfeito, esse cara não, né, trata bem, esse cara é educado, esse cara é assim, 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 assim. Aí você vai para Deus, Senhor, isso aqui é perfeito? Aí Deus às vezes olha e diz, isso aí nem a minha vida tem. Como ele vai ser perfeito? Entendeu? Não tem ninguém perfeito na terra sem a vida de Deus. Não tem. Sem andar na presença de Deus. E o caminho, né, da perfeição, até Jesus, como homem, ele também nos mostrou, nos ensinou. Nós vimos até semana passada, lá em Filipenses 2, ele diz que ele, né, sendo o próprio Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, não foi assim? E aí foi ainda o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Olha o caminho da perfeição. Quem é que olha para uma pessoa dessa, com essa atitude, e diz, esse é perfeito? Quem olha para ele diz? As pessoas dizem que, né, a pessoa quando é boa demais, nem para si presta, não é assim? Né? Quem é bom demais, nem para si presta, tá vendo? Esse é o ditado que tem, né? Popular. É tão bom que nem para si presta. Tá vendo aí? Então Jesus era tão perfeito, irmãos, que nem para si olhou. Foi ou não? Por quê? Ele olhou para quem? Para nós, né? Para cada um de nós, ele olhou para nós. Por causa do quê? A natureza, né, irmãos? Divina. Certo? Cheia de amor. É isso. Cheia de amor. Então o amor é o que vence, né? A natureza divina, certo? Está contida nela o que? O amor. E esse amor é quem vence todas as coisas negativas que há no universo. Então se ele mudou Pedro, né? Pedro aqui já estava outra pessoa, já não era mais Simão, já era Pedro. Então se ele mudou Pedro, que nós vimos, né? Dá para abrir e mencionar, mas vocês sabem, né, muitos episódios que aconteceu com Pedro, como ele era antes, até dizer que ia para até a morte, né, com Jesus, mas não, o Senhor foi até a morte, né, mas, e aí nós vimos, um lugar o cantor ali, ele negou o Senhor, não foi? Negou o Senhor, não foi uma nem duas vezes, foi, né, 3 vezes, e ainda negaria mais, assim o Senhor não tivesse, né, olhado para ele. Vendo? Mas o Senhor não desistiu de Pedro, o Senhor, né, trabalhou em Pedro, sim ou não? Sim, também assim como não desistiu de nós, continua ainda trabalhando em nós, tá certo? Quando nós cremos no Senhor, nós ainda, né, éramos um Simão, né, brutão ainda, obstinado, cavalo selvagem, não é assim? Cavalo selvagem, mas aí o Senhor, a gente está na mão do maior domador de cavalo do universo, né? Ele consegue domar esse cavalo selvagem, esse cavalo bruto. Não é assim, Fabiano?
Aí, muitas coisas, né? Muitas coisas ele já removeu desse cavalo aqui. Muitas coisas, se eu abrir aqui para cada um de vocês, né? Compartilhar o que foi que Deus já mudou em vocês, vocês vão ter já. Muitas coisas que já foram mudadas. Então o Senhor está mudando, né, o nosso nome, irmãos. Está tirando o velho homem e está colocando, né, um novo homem. Um novo nome em cada um de nós. Lá em Apocalipse 2, eu acho que o Senhor fala, né, que é uma pedrinha branca escrita com um nome que ninguém conhece, só Ele conhece o nome, está vendo? Então esse nome que o Senhor está, né, nos moldando, esse nome que nós vamos levar, está certo? Cada um de nós, pelo trabalhar do Senhor em nós. Então Pedro se apresenta aqui também servo e apóstolo. Primeiro ele se apresenta como servo, olha a diferença. Né? Como servo. Nós vimos que o Senhor, quando veio, ele se apresentou também como servo. Ele disse: eu não vim para ser, né, servido, mas para servir. Tá certo? E ele diz aqui, assumiu a forma de servo, não é assim? De servo. E às vezes a gente acha que ser servo, né, é muito humilhante, não é assim? Não, eu assumi esse nome de servo. Às vezes o nome nem é tão humilhante, mas você assumir a postura, né? A função de servo, é isso que Deus quer. Não é você ter o nome de servo, mas é a função, né? A postura de um servo. É isso que o Senhor quer. E foi isso que Ele ensinou ali, né, aos discípulos ali, naquela hora, né, naquele momento ali, quando Ele se despiu, né, assim, pegou ali aquela toalha e foi lavar os pés, né, dos discípulos ali, tá certo? Então, se ele, sendo mestre, ele diz, faz assim, né, então vós, né, também deveis fazer. Então, ser servo é um privilégio, nós vamos ver aqui ainda mais para frente, tá certo, irmãos? Não é uma humilhação, é um privilégio, tá bom? Servir a Deus é um privilégio, tá bom? Servir a Deus é um privilégio. Apocalipse, não pense que você, a eternidade, sabe o que nós vamos fazer? Está lá em Apocalipse, diz assim, os seus servos o servirão. Está vendo aí? Só que não vai ser mais murmurando, né? Porque a gente vai alcançar uma maturidade tão grande, tá certo? Que a gente vai conseguir, né, ver isso, irmão. Seus servos o servirão. Isso é com toda, né, alegria. Toda alegria, não é murmurando, não é se escondendo, tá certo? Hoje a gente ainda está nesse processo, talvez ainda se esconda, talvez ainda murmure, tá certo? Mas Deus está nos preparando para isso, tá bom? Deus está, nesse momento, nos preparando para servi-lo. Servir a Deus não é trabalhar para Deus, tá bom? Preste atenção, servir a Deus não é trabalhar para Deus. Deus não está contratando ninguém. Se Deus quisesse trabalhar, contratar, Ele contratava todas as pessoas aí do mundo para fazer o serviço dEle, o que Ele quisesse fazer nessa terra. Ou Ele mesmo executaria, que Ele é poderoso para isso. Mas só que Ele quer dividir isso, tá certo? Conosco. Diga aí. Nos tornar participantes, né? Co-participantes da natureza, como diz Pedro, divina, irmãos, isso, Deus quis isso. Você se, né, Deus se agradou de você e quis partilhar, dividir isso com você. Isso é um privilégio, tá certo? Deus escolheu você para ser um servo, para servir a Deus. Eu vou prosseguir, senão a gente não vai ter muito tempo, né, assim? Senhor Jesus, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha só. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa. Né? Todos aqueles que creram, né, receberam, tá certo? O Senhor como seu Salvador e Senhor,
eles obtiveram o quê? Fé. E essa fé, todos receberam, ela foi de igual valor. Todos nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Então, a minha não é mais preciosa do que a de Geraldo, né? A de Geraldo não é mais preciosa do que a de Fabiano, certo? É igualmente preciosa. Por quê? Essa fé, essa porção de fé é quem? É o próprio Cristo. Então, nós recebemos a porção de Cristo igualmente preciosa. Nós vemos isso, né? Ele fez até, menciona Josué, quando eles vão partir, né? Repartir a terra ali de Canaã com os filhos, né? de Israel. Acho que dá tempo de ler. Vamos ler Josué, capítulo 13. Josué 13. Amém. Josué, capítulo 13. Versículo 6. Diz assim: todos os que habitam, né, nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, né? Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e meia, né? E a meia tribo de Manassés. 8. Com a outra meia tribo, né? Os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão, para o Oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor. Então, esses aqui já tinham optado em ficar com a terra lá do outro lado, né? Até que Moisés disse assim para eles: olha, irão vossos irmãos à guerra e vós ficareis aqui, tá vendo? Aí eles resolveram, né, que iam mandar os homens de guerra, né, para lutar. Mandaram, entraram na terra e os outros ficaram lá, então a porção deles ficou aí. Mas essa terra foi bem, né, dividida, bem distribuída. O próprio Deus, né, fala como essa terra é dividida. O versículo, na verdade, o capítulo 14, começa a dizer assim: ó, são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés acerca das 9 tribos e meia. Aqui, por sorte, está vendo? Eles fizeram repartir por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara. Nós, quando Pedro, né, cita lá sua epístola, voltar para Pedro, que conosco, né, obtiveram fé igualmente preciosa. Ele mostra que é o mesmo, né, o verbo, né, desse trecho de Josué, que ele é usado por sorte, né, foi repartida por sorte. Então a fé que nós recebemos, né, igualmente preciosa, comparada a essa porção que os filhos de Israel também receberam, né, por herança. E essa fé, pode até alguns pensar, né, que Deus é injusto, porque aquela terra foi repartida, né, uns ficaram com montanhas, outros ficaram com vales, as regiões diversas. E
diferentes. Mas Deus, né, como mostra aqui esse versículo, repartiu essa fé, todos nós tivemos uma porção igualmente preciosa. A única, né, diferença, tá certo, é o tamanho, né? Não é o valor, né? Que ela é igualmente preciosa, mas é o tamanho. Aí vai depender de cada um, né, trabalhar nessa terra para fazê-la produzir. Tá vendo aí? O irmão Pedro até dá um exemplo, né? O alqueire lá em São Paulo, né? Diferente do alqueire lá de Minas Gerais, por exemplo, né? Não é assim? É diferente do alqueire de outros estados também, né? Por exemplo. Então a terra tem terra que é mais produtiva, né? Mais produtiva. Então a nossa fé, certo? Comparando também, quanto mais você trabalha nela, mais produtiva, né? Ela se torna. Tá vendo? Quanto mais se trabalha na sua terra, mais ela produz. E aí a diferença é exatamente essa. Ela é igualmente preciosa. Mas aí, né, o tamanho da de Fabiano, certamente diferente da de Neguinho. Por quê? Fabiano, vamos dizer, trabalha mais, tá bom? Na terra, na porção da terra dele, na fé dele. Neguinho trabalha menos. Mas quanto mais nós trabalharmos, mais ela vai produzir, mais ela vai crescer, mais produz frutos, não é assim? O que Deus quer é uma fé frutífera, né? É uma terra frutífera. E essa fé que Ele nos deu é exatamente, né, com esse objetivo. Voltando aqui ainda para a herança, né? Nós vamos ver Deuteronômio 10, 9. Versículo 9. Olha que coisa. Assim, pelo que, né, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. Olha só. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem prometido. Amém? A tribo de Levi, ela foi, né, escolhida por Deus para quê? Para servir. Olha só que honra, que privilégio. Para servir. E por isso, né, ela não teve herança, tá certo? De terra no meio dos filhos de Israel, a tribo de Levi. Ela tinha, né, cidades, né, dentro daquelas terras, cada tribo ali dava né, vamos dizer, uma cidade, 2 cidades, dava para os levitas, né, morarem. Mas não tinha herança, você vê que não foi repartido terra para Levi. Mas por quê? O Senhor era a sua herança. Amém? Né? Se falar, tá certo? Se perguntar para vocês hoje, olha, você vai servir, certo? E no final do mês, você vai servir no serviço de limpeza, no final do mês você vai receber R$1.500. Tá bom? R$1.500. Quem aqui quer servir na limpeza para ganhar R$1.500 por mês? Levanta a mão, seja sincero, pode levantar. Pode levantar, quem aqui não vai querer aqui? Olha, levantou 2 mãos e os pés, tá?
Tá certo? Quem não vai querer para ganhar R$1.500? Né? Mas se disser para você, olha, o Senhor é a sua herança. O Senhor é o seu salário. Ele está vendo como de forma prática é assim, é ou não é? É, de forma prática é assim. Tá certo? Você pode ter uma recompensa, vamos dizer assim, terrena, né, material, e você pode ter uma recompensa, né, celestial, né, eterna, espiritual. Deus te pague, certo? Então, só para a gente, né, perceber como funciona isso na prática. Como já falei, é um privilégio, né, para nós poder servir, sermos escolhidos por Deus para servi-lo. E hoje, no Novo Testamento, irmãos, na era, né, da igreja, não tem um grupo seleto que pode, né, servir a Deus, não. Deus quer toda a igreja, ou seja, Deus, né, deu esse privilégio para toda a igreja, em toda a terra, servi-lo. Tá certo? Não é um grupo, não é só as tropas que estão servindo a Deus, né? Não é capitães só que estão servindo a Deus, não é intendente que está servindo a Deus, não é só casais que estão servindo a Deus, não são só criança que pode servir a Deus. Não, todos os irmãos, né? Todos os irmãos, tá bom? Podem servir a Deus. E ter o próprio Deus como sua herança. Eu vou dizer assim, como seu salário. Amém? Ter o próprio Deus como sua herança, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Estava fazendo até uma comparação, né? Os irmãos, né, que servem assim de tempo integral, né, que dedicam sua vida para servir ao Senhor, tá vendo aí? Ele não tem nenhuma porção na terra. Tem nenhuma porção na terra. Eles dependem totalmente, está vendo aí como são levitas? Esses irmãos que servem de tempo integral são levitas. Eles dependem totalmente de quê? De ofertas. Assim os levitas também dependiam de ofertas. Tá certo? De porções de terra, vamos dizer assim, de aluguéis, depende de tudo. Mas eles têm o Senhor como sua herança, está vendo? E eles sabem muito bem disso, que tem o Senhor como sua herança. Mas para estar, né, vendo isso, irmão, só pela fé. Só pela fé. Se não for pela fé, ninguém consegue enxergar isso. Ninguém consegue deixar o seu trabalho e se dedicar, né, a servir ao Senhor. Ninguém consegue trancar a sua faculdade e ir embora para o exterior, servir ao Senhor. Quem é que consegue, se não for pela fé? Está vendo aí? Senhor Jesus. Todos recebemos uma porção de fé de igual valor. O tamanho é diferente porque a proporção dessa terra dependerá do nosso trabalho. Não sejamos preguiçosos. Diz assim normalmente essa frase. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Cada um, presta atenção, cada um recebeu a sua porção de fé. Então é responsabilidade de cada um trabalhar na sua fé. Está vendo aí? Ninguém pode trabalhar pelo outro. Cada um recebeu a sua porção para trabalhar nela. Eu não posso trabalhar na porção de Lucimar, na fé de Lucimar. Ela precisa trabalhar essa fé. Não é assim, Lucimar? Trabalhar para quê, Lucimar? Para dar fruto, né, Lucimar? Aí nós vimos também como trabalhar,
nessa fé? Como trabalhar? Cada um precisa trabalhar, mas como trabalhar nessa fé? Aí nós vimos um exemplo, né, que até o irmão Pedro cita, que ele quando era estudante, né, ele gostava muito de fazer anotações, né, tudo que o professor estava falando, ele estava anotando, mesmo que aquele tivesse, né, nos livros, ele estava anotando, e ele viu que ganhava muito com aquilo. E quando ele terminou, né, a faculdade, ele foi também, né, foi dar aula, foi ser professor, e aí ele viu que ensinar, você aprende muito mais. Vendo? Quando você ensina, você aprende muito mais. E aí o que nós estamos, né, vendo hoje é que nos passado, né, principalmente para os adolescentes, que eles quando vão para as casas de adolescentes, eles praticam muito, a transcrição, ou não? Transcrição é o quê? Anotação. Então isso já faz com que eles, né, com a fé já comecem a trabalhar neles, eles começam a inculcar essa palavra que é a palavra da fé. Já começa a inculcar, porque quando você está transcrevendo aquilo, você está lendo, aquilo está na sua mente, você está comendo aquilo, né? Você está comendo aquilo, está se alimentando daquilo. Quanto mais você transcreve, mais você se alimenta. Então você está, né, trabalhando a fé, está vendo aí? A sua fé. E outra maneira, né, por exemplo, deu o exemplo da imersão. Quando você faz a imersão, que você, né, ensina outro, já leva a imersão para outro, e lê com outro, já ensina outro, você aprende, né, mais, e você está trabalhando mais ainda nessa fé. Porque essa palavra está entrando mais em você, porque você já está transmitindo a outros. Ela entra mais em você, está vendo? Mais fé trabalhada para dentro de nós. Então essa fé, né, nós trabalhamos de maneira prática. É de maneira prática que você trabalha na sua fé, Geraldo? Geraldo, quando está com a mensagem, né, trabalha muito a fé, né, Geraldo? E eu estou para pegar mensagem toda semana, que é para essa fé trabalhar bem muito em você. Mas qual é a semana que você mais trabalha essa fé? Se não é a semana que você tem mais contato com a palavra. É ou não é? É. De forma prática, irmãos, quanto mais contato com a palavra nós temos, mais nós trabalhamos nessa fé. Amém? Senhor Jesus. Vou lá para Pedro voltar lá. 2 Pedro. Agora 1, versículo 3 e 4. Deixa eu ver aqui. Não sei nem a hora. Deixa eu olhar a hora. Ixi. Fabiano gosta. Sim, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o que é essa fé preciosa, irmãos, que recebemos, o que é que ela traz? O que é essa fé preciosa que nós recebemos? Olha só, aqui ele mostra nesse versículo, né? O que é essa fé preciosa que igualmente nós recebemos? Tudo isso aqui que nós acabamos de ler, olha só, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade.
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Então essa fé, tá certo? Nada mais é do que tudo isso aqui que Deus preparou para mim e para você. O que falta, né? É agora trabalhar nessa porção de fé, para que essa realidade, né, seja concretizada. Nós vimos isso no alimento diário. Tudo isso já está na fé que nós recebemos igualmente, cada um de nós. O que falta agora é apenas o quê? Trabalhar essa fé agora para que todas essas coisas se tornem o quê? Realidade. Amém? Se torne realidade. E o objetivo final desse trabalho é esse aqui do versículo 4, que nós já lemos. Para que por elas vos torneis coparticipantes, tá vendo, da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, como vou me tornar coparticipante da natureza divina? E como eu vou me livrar das paixões que há no mundo? Puxa, né? Já tentei várias vezes, não sei quantas vezes já tentei deixar isso, desistir daquilo, não fazer mais isso, mas não consigo, é ou não é? Quantas pessoas estão nessa situação? Ou melhor, quantos cristãos, né, estão nessa condição? Quantos cristãos, irmãos? Que vivem, né, pela lei, doutrinas, e não conseguem, né, cumprir. Porque não é pela lei, tem que ser pela fé. Está vendo aí? Pela fé, tá certo? Nos é, né, transmitida essa natureza, né, divina, como nós vemos aqui, e ela nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Então a maneira de nos libertar das paixões que há no mundo é como? É nos enchendo da natureza divina. Não é para você tentar se esforçar, né, com sua capacidade natural. Não, eu não vou ver isso, né, não vou ver aquilo. Mas igual a Pedro, né, quando passava de frente a uma banca de revista, né? Está vendo aí? Eu faço igual a Dali, quando vendia peça íntima, fazia assim, né? Apresentar, diga, você vendeu uma peça para um cliente, fazia assim para apresentar. Entendeu como é as coisas? Então, o homem tentando, né, pelo esforço próprio, irmãos, a sua força natural, ele não vai conseguir. Ele precisa da natureza divina, né, da vida, para vencer as paixões, né, que há no mundo. Quantas paixões ainda que há nesse mundo, né? Quantas paixões? Quantas coisas ainda, né, nos distrai da vontade de Deus? Quantas coisas? Quantas paixões ainda nessa terra, né? Quantas coisas nos impedem de servir ao Senhor de maneira adequada? Para concluir agora, aqui no alimento diário, que outra maneira de trabalhar nessa terra, trabalhar nessa fé, é acolher a palavra, crendo que ela provém de Deus. Amém? Outra maneira é o quê? Acolher a palavra, crendo que ela provém de Deus. Não foi assim que ela atuou ali nos Tessalonicenses? Foi ou não? Eles receberam aquela palavra como, não como palavra de homem, mas, né, como em verdade é a palavra de Deus.
E por esse motivo ela estava operando o quê? Eficazmente, olha só, nos que creram, ou seja, nos que trabalharam na fé. Está vendo aí? Então precisa, né, pegar essa palavra, né, e crer nessa palavra. Aí ela opera, né, eficazmente. Aí a natureza divina, ela é, né, dispensada a nós, e aí nós vamos vencendo as paixões que você, né, não conseguia. Daqui a pouco, espontaneamente, as paixões, irmãos, vão se, tá certo? Como é que eu posso dizer, né? As toxinas vão sendo eliminadas de nós, tá bom? Porque a vida, né, vai entrando e vai expulsando, né, as toxinas, vai eliminando de nós as toxinas. E aí as paixões que você tinha já não tem mais, não são regras, não são doutrinas, mas é a vida que está em você, que você não se agrada mais daquilo. Tem uma coisa que você gostava muito e hoje não se agrada mais? Tem? Por quê? Porque a vida já foi trabalhando, já eliminou algumas toxinas em você. Agora, se a vida você não continuar trabalhando nessa fé, tá certo? Não continuar trabalhando, isso aí vai esvaindo, e aquelas vontades que você tinha antes, elas voltam muito mais intensas, muito mais intensificadas. Tá bom? Se você gostava, né, de dançar um forrozinho, e hoje você nem liga mais para isso, então, se você não trabalhar nessa fé, eu vou dizer a você não vai, se você ouvir uma batida, né, de um triângulo, de um pandeiro, você já quer se aproximar. E se demorar muito, já começa a cantar. E se aparecer um parceiro, já começa a dançar. É desse jeito, tá bom, irmãos? Então, essa fé, essa porção precisa ser trabalhada diariamente. E é trabalhada dessa forma que nós vemos aqui, é fazendo, né, é transcrevendo, é fazendo a imersão, não só para você, mas com outros. Tá certo? É crendo nessa palavra, acolhendo a palavra e crendo nessa palavra. Espontaneamente, isso vai acontecendo. Não pense que você, tá certo, vai precisar fazer esforço. Você nunca vai vencer com o seu esforço natural. Tá certo? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu vou concluir só aqui, agora, para a gente encerrar. De verdade. Ó Senhor Jesus. Diz assim. No domingo do Alimento Diário, na página 38, diz assim: já recebemos a fé, a boa terra do Senhor, e agora precisamos diligentemente trabalhar nela. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. A palavra associar significa acrescentar. Recebemos nossa fé como um lote, uma herança dada por Deus. Precisamos desenvolver a fé acrescentando-lhe a virtude. Olha só, a virtude é a energia da vida necessária para realizar um trabalho. Sem a virtude você não consegue realizar um trabalho, está vendo? Nossa fé não deve ser estática. Olha só. Muitos cristãos têm uma fé passiva e estática, sem energia nem dinamismo, por isso não conseguem produzir algo útil para Deus. Graças ao Senhor, estamos no meio de um bando de loucos, amém? Cheios de vigor, cuja fé certamente não é estática, mas cheia da energia da vida, da virtude. Por isso conseguem realizar algo. A fé estática é improdutiva, não realiza trabalho algum para Deus e apenas servem como credencial para afirmar: eu sou cristão. Aí, diga aí. Que peso tem você dizer eu sou cristão? Você vai passar vergonha nesse mundo aqui. Hoje você chegar e dizer eu sou cristão. Você passa vergonha.
Vamos lá. Graças a Deus, nós temos a palavra que, quando trabalhada em nós, fortalece e desenvolve nossa fé, enchendo-nos da energia da vida. Por isso, vamos continuar labutando na palavra, inculcando-a em nosso coração, fazendo gritos de guerra, imersão, anotação, transcrição, dormindo e acordando com Deus, ensinando uns aos outros. Assim, estaremos cheios da energia da vida. E certamente, o pedaço de terra que recebemos será produtivo. Vendo aí? Fazendo isso, o pedaço de terra que recebemos certamente será produtivo. Dará frutos espontaneamente. Não precisa, né, Nino? Eu querer me esforçar e fazer algo, né? Em querer fazer algo para Deus. Deixa que Deus faz. Eu só preciso, né, da palavra. Amém, irmãos? Fazer exatamente o que a palavra está dizendo. E Deus é quem vai realizar a obra. Amém? Jesus é o Senhor. São 9:06, a gente ainda pode compartilhar um pouco aí, né? Tem bastante irmãos hoje, a gente pode fazer grupos aí de 5, 6 irmãos.